Conhecida pela sigla UE, a União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, o que possui o maior grau de integração entre os seus membros, e é também em grande parte formado por países muito importantes que fazem parte do mundo desenvolvido. Foi oficialmente criado em 1992 na Europa pelo Tratado de Maastricht, substituindo o antigo mercado comum europeu. Atualmente são 27 países membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia e Suécia. Após a Segunda Guerra Mundial, vários países europeus estavam com suas economias desestruturadas devido aos conflitos. Havia um desejo latente de promover uma integração entre os países, visando destituir os regimes totalitários que eram significativos naquele período. A intenção era a reestruturação europeia ao ponto de se tornarem uma grande potência com condições de competir com os Estados Unidos, União Soviética, China e Japão, destaques em relação ao desenvolvimento econômico. O passo inicial para a criação da União Europeia foi dado em 1944, quando a Bélgica, Holanda e Luxemburgo fundaram o Benelux, que era um acordo econômico entre os três países com a finalidade de facilitar o escoamento da produção de carvão e aço destes pelo porto de Rotterdam, na Holanda. Seguindo no mesmo sentido, no ano de 1951, é fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, com o objetivo de unificar a produção entre países interessados em aço. Após isso, houve também a fundação da Comunidade Econômica Europeia, em 1957. A Comunidade Econômica Europeia era caracterizada pela proposta do estabelecimento de uma livre circulação de mercadorias, serviços e capitais. Além disso, foi pela primeira vez colocada em um bloco econômico a possibilidade de permissão à livre movimentação de pessoas entre os países membros. Assim, várias tentativas de integração já vinham acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. Em 1993, a partir de uma série de debates de reuniões com líderes de vários países, foi assinado o Tratado da União, ou Tratado de Maastricht, o qual foi a base para a Constituição da União Europeia. O primeiro passo para a criação do euro foi o Tratado de Roma, assinado em 1957, que teve por objetivo aperfeiçoar as políticas econômicas, eliminar barreiras comerciais e promover a circulação de força de trabalho e capital entre os países europeus. O Ato Único Europeu, em 1986, também contribuiu passo a passo a caminho do euro, na medida que este tratado removeu barreiras, impostos e outros tipos de restrições entre países. Porém, o passo significativo para a criação desta moeda única foi o Tratado de Maastricht, em 1992. No início, o euro permaneceu uma moeda virtual, entre aspas, pois só era utilizada por bancos e mercados financeiros. Somente em 2002, o euro foi posto em circulação, sobretudo com o intuito de diminuir os problemas relacionados às transações cambiais e facilitar o comércio internacional entre os países membros. A União Europeia é formada por 7 instituições principais. O Parlamento Europeu, que é um órgão com responsabilidades orçamentais, legislativas e de supervisão, eleito pelos cidadãos europeus a cada 5 anos. Os membros do Parlamento são formados por 751 deputados. O Conselho da União Europeia, que é composto pelos ministros dos governos de cada país da União Europeia, são responsáveis por promover discussões, alterações e aprovar legislação, bem como coordenar políticas. O Conselho Europeu, que é um órgão que tem a função de estabelecer as orientações e prioridades políticas da União Europeia. É formado pelos chefes de Estado e de governo dos Estados-membros que formulam a agenda política do bloco. A Comissão Europeia, que é um órgão independente politicamente que tem como objetivo principal defender os interesses do bloco, apresentando propostas legislativas, gerenciando o dia a dia da União Europeia, monitorando os tratados e seu orçamento. Além disso, é responsável por aplicar as decisões do Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia. É formada por uma equipe de comissários de cada país membro. O Banco Central Europeu,
que realiza a gestão da moeda, o euro, garante a estabilidade dos preços e coordena a política econômica e monetária da União Europeia. É formado pelo presidente e vice do Banco Central Europeu e os governadores dos bancos centrais dos países da União Europeia. O Tribunal da Justiça da União Europeia, que tem o objetivo de garantir que a lei seja interpretada e aplicada de forma igualitária em todos os países e ainda assegurar que as instituições estão cumprindo a legislação. É composto pelo Tribunal de Justiça, Tribunal Geral e Tribunal da Função Pública, o Tribunal de Contas Europeus, que é um órgão independente de controle externo que auxilia no gerenciamento financeiro da União Europeia e também controla a cobrança e a utilização dos fundos do bloco. É formado por um membro de cada país da União Europeia. Primeiro, livre comércio entre países membros. Todo produto do bloco fabricado internamente não conhece nenhum tipo de barreira alfandegária ou cobrança de impostos, o que favorece tanto as indústrias e o comércio local como as multinacionais que se instalam em qualquer um dos países. Segundo, livre circulação de pessoas entre países membros. Com isso, a população residente do bloco pode livremente se movimentar, embora tal integração tenha sido acompanhada por uma forte política de controle de imigrantes estrangeiros. Terceiro, integração econômica. Uma maior integração faz com que as taxas caiam, facilitando a ampliação das transações econômicas e diminuição dos custos na hora da comercialização. Quarto, adoção de uma moeda comum. Quinto, Conselho Europeu, que atua no sentido de assegurar a máxima democracia dentro do bloco econômico. Quando algum país entra em crise, todos os outros que integram a União sofrem consequências negativas como se fosse um efeito dominó. O envelhecimento da população europeia. As taxas de natalidade da Europa estão entre as menores do mundo, o que é comum em regiões desenvolvidas. O continente europeu tem se tornado um ambiente de pessoas velhas, o que reflete na oferta e demanda do mercado de trabalho. Devido ao envelhecimento populacional e à necessidade de mão de obra, há um intenso deslocamento de imigrantes ao continente europeu, muitos dos quais advindos da África e da Ásia. Assim, a Europa atua como fator de atração de imigrantes, por conta da oportunidade que são ali encontradas. Essa grande quantidade de imigrantes no território europeu permite que as taxas de população não decaiam tão intensamente e ainda possibilitam que o mercado de trabalho seja abastecido com trabalhadores. Apesar disso, há também preconceitos que são relacionados ao fenômeno migratório, diante de um discurso de homogeneidade cultural da cultura europeia, o que é um mito. A Europa também não é um continente homogêneo em termos econômicos, tendo-se em vista que vários países europeus são menos desenvolvidos, como no caso da Romênia, Bulgária, Hungria e demais países, principalmente do leste europeu, que possuem condições de vida mais precárias da população. Conquanto há países do ocidente europeu considerados desenvolvidos, mas que economicamente estão em situação de risco, com baixa produtividade no PIB e alta dívida contraída. Exemplo, Grécia, Itália, Espanha, Portugal e Irlanda. Há ainda países que desejam a saída do bloco, alegando que este entrava a liberdade econômica, ocasionando baixo crescimento e desvalorização da moeda local. A integração econômica, social e política desses países se faz um desafio para países desenvolvidos como Alemanha, França, dentre outros. Desta forma, há profundas desigualdades sociais na Europa, como concentração de renda nas mãos de alguns países, enquanto boa parte dos demais vivem em condições economicamente mais precárias. Em 2008, uma crise financeira atingiu toda a economia mundial, derivada dos empréstimos hipotecários dos Estados Unidos. Neste período, alguns bancos da Europa enfrentaram problemas e a crise foi um dos elementos que auxiliou os países do bloco a terem uma cooperação econômica mais estreita. Houveram outros momentos que desestabilizaram a economia da União Europeia. Em 2001, por exemplo, ocorreu outra crise que deixou vários países endividados, como Grécia, Portugal, Itália, Espanha e Irlanda.